O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, meu seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para a casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um pouquinho, irmãos? Também aproveito para cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando das outras casas da missão. Graças a Deus somos muitos. Estamos aí na luta da caminhada, né? Cada um de nós está levando para frente o próprio caminho e sabe que precisamos mesmo da ajuda de Deus, por isso que nós estamos aqui, né? Então, hoje, nesse domingo, Deus quer nos alimentar a nossa caminhada, alimentar a nossa fé, para que a gente possa permanecer firme, né? Porque não é fácil caminhar com Deus, não é? Mas hoje, como a gente dizia, é uma festa muito bonita, a igreja está em festa pela Assunção da Virgem Maria, né? Aí a gente pode também fazer alguma reflexão sobre isso, porque nem todo mundo sabe, a gente sabe que muitos irmãos acabaram de chegar aqui na missão, e não é que ainda teve um curso catequético, e a gente vai aprendendo, né? Acho que a coisa mais bonita é a gente chegar com o coração aberto, porque às vezes a gente traz verdades no nosso coração e a gente fica apegado nela, e às vezes a gente se fecha, né, para a verdade, para entender melhor as coisas, e a gente sai repetindo por aí frases feitas, discursos já prontos, que nos impede de ser aberto, de aprender, né? Porque a festa de hoje é uma festa muito significativa, festa da Assunção. Aí eu pergunto para vocês, para quem está nos acompanhando também, vocês sabem a diferença dessa festa da Assunção da Virgem Maria para a festa da Ascensão de Jesus? É diferente a Assunção da Ascensão. A gente sabe, Jesus Cristo é Deus, não é? Jesus Cristo é Deus. Então Deus tem o poder de subir e descer e fazer o que Ele quiser. Tanto que realmente Ele desceu do céu na encarnação. Depois Ele quis dar a sua vida por nós. Ele falou, ninguém me tira a vida, sou eu que ofereço. Eu tenho o poder de tomá-la, e de doá-la e retomá-la de volta. Tanto que depois ressuscitou, como havia prometido. E no momento oportuno, ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus.
Então, a primeira coisa, a ascensão é alguém que vai sozinho. Ele ascendeu, quis subir, né? Então, é uma coisa autônoma. E a assunção é já diferente. Por que a gente fala que Maria foi assunta? Porque ela foi levada pelos anjos. E parece uma coisa clara e simples, mas, assim, é bom a gente falar a diferença. Porque tem muita gente aí que acusa a gente de adorar a Virgem Maria, mas a Virgem Maria não é Deus. Ela não quer ser chamada de Deus. Ela não quer tomar o lugar do seu filho. Ela se ofende quando a gente coloca um título desse. Ela não é uma deusa. E ela sabe, olha que bonito também no Evangelho. É uma oração composta por ela mesma. Deus olhou a pequenez, a humildade da sua serva. Quando ela se colocou nas mãos de Deus para servi-lo, ela se chamou, eis aqui a sua escrava. Então Maria é a primeira que não quer tomar o lugar de Deus e não quer que a gente se confunda nisso. Porque realmente, aí se a gente começa a colocar a Maria como uma deusa, que ela não quer isso também, aí a gente começa a se perder, falar, vocês adoram imagem. Mas quem falou que adora? A gente não adora, a gente adora Deus, só Deus pode ser digno de ser adorado. Mas é uma representação da Virgem Maria, que é a nossa mãe. E a nossa mãe, não porque a gente quis, que falou assim, virou um dia, acordou um dia e falou, ela é minha mãe. Não, a gente recebeu ela debaixo da cruz, lembra quando Jesus falou, eis aqui a sua mãe. Mãe, eis aqui o seu filho. Então, é muito forte isso. Então, a diferença entre a ascensão e a assunção faz todo sentido para nós. Maria foi elevada ao céu. Então, da mesma forma que a gente fala, olha, cadê a tumba de Jesus? Não existe tumba de Jesus. Ele ressuscitou. Ele está no céu. E ele está no céu em corpo e alma. Quando a gente morrer, irmãos, se for lá, por isso que a morte agora já não nos assusta muito. A morte assusta quem está no pecado, né? Mas quem está na luta, buscando Deus e morre na graça de Deus, a morte é uma Páscoa agora. É uma passagem. Tanto que vai chegar a nossa hora. E como seria bonito que se a gente olhasse, no momento da nossa morte, a gente olhasse para trás e falasse, poxa, sim, eu cometi meus erros, meus pecados, mas eu estou na graça de Deus. Então agora eu fecho meus olhos aqui e vou me encontrar com o meu esposo, que é Deus. E lá no céu a gente vai ser abraçado por um homem com os braços de carpinteiro, fortão, né? Jesus, quando ele se encarnou, ele irreversivelmente, ele é homem também, 100% Deus e 100% homem. Então ele está lá, um homem no céu agora. E da mesma forma que hoje a gente fala que Maria foi assunta ao céu, também ela, em corpo e alma, né? Isso é importante. Então quer dizer que não existe uma tumba onde Maria foi sepultada também. Porque ela não está aqui nessa terra, ela subiu, foi elevada aos céus. E tem um motivo por isso, por causa disso. Né? Poxa, a gente falou que a morte, né, até a palavra mesmo de Deus diz isso. Né? Qual que é o salário do pecado mesmo? A morte. Então, como que pode a morte ter tocado a Virgem Maria, sendo que ela foi concebida sem pecado e ela era sem pecado? Você entende? Aqui tem um fundamento bíblico também para dizer, olha, Maria só podia ter sido levada, né, pelos anjos até Deus. E isso também é uma coisa maravilhosa. Quando eu meditava nessa festa, ainda nos primeiros anos de igreja que eu comecei a participar, eu ficava imaginando, falando, mas que coisa linda. Porque imagina, da mesma forma que tem um Deus feito homem, que me abraçará quando eu chegar no céu, porque ele está lá, um homem agora no céu, né? Ele abriu o céu de novo para nós, que a gente tinha perdido com o pecado. Agora lá no céu tem um homem, mas também, através dessa maravilha, né? Dessa assunção da Virgem Maria, também tem uma mulher lá no céu, a mãe de Deus. Né? Existe também Maria, de corpo e alma. Ela também vai te abraçar quando você chegar lá. Né? Então, olha só que bonito. O céu, no céu agora, foi aberto para nós. Por isso que essa festa tem que encher o nosso coração de esperança.
porque nós aqui também somos homens e mulheres de Deus, né? A igreja nos chama de membros do corpo de Cristo. Então, se a cabeça está lá no céu, o corpo também vai estar um dia. E nós somos membros do corpo de Cristo. Mas que bonito, né? Imagina se todas as mulheres olhassem a Virgem Maria como esse modelo de mulher santa, pura, de serva de Deus, né? E aí a gente pode ter muitas dúvidas, né? Porque a gente sabe também que tem muitos irmãos que vêm na missão, tem um pouco de dificuldade de entender um pouco essa dignidade de Maria. Tá certo? Todo mundo tem dúvidas, todo mundo precisa esclarecer, mas é aquilo que a gente falava no início. Eu estou aberto a aprender? Porque, né, a gente também pode cair no erro do fechamento. Porque senão a gente vai falar, poxa, mas me mostra na Bíblia onde que está. Poxa, irmãos, a gente acabou de ler o Evangelho. Está no Evangelho aqui essa oração que Maria mesmo fez. Está no Evangelho aqui que ela foi até a casa da prima dela, que é Isabel. E Isabel, olha só, e a gente também não pode assim tirar o mérito de todas as mulheres da Bíblia. Só pelo fato de uma mulher ou mais mulheres serem citadas na Bíblia, quer dizer alguma coisa de importante, não é? Então não é uma pessoa qualquer, não. Se a palavra de Deus a citam, então são pessoas santas, pessoas que são dignas de serem lembradas pela proximidade que tem, pela escolha que Deus fez por elas. Principalmente Deus que escolheu a sua mãe. Será que ele não tinha competência de escolher uma mãe santa para ele? Não é? Então, mas aqui, se a gente tem alguma dúvida, a gente pode até pegar a palavra aqui, no Evangelho de hoje, que é bem significativo. Aí Maria foi até a sua prima Isabel, e a sua prima Isabel, quando a viu, olha, ela falou, mas por que, quanta dignidade eu tenho que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Isabel, de algum jeito, ela já tinha intuído que Maria também estava se cumprindo em Maria também a graça para todo o povo de Israel, que é ter o Messias, que é o Filho de Deus se encarnar. Então, Isabel, ela disse essa frase aqui, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e essa criança era só João Batista, hein? Pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, quem é maior? O Espírito Santo ou a pessoa? É lógico que é o Espírito Santo, não é? Às vezes a gente fica até com medo aí que a gente fica olhando esses filmes, ou talvez até alguém já viu mesmo, acontecer alguma coisa, algum exorcismo aí, que falar, a pessoa está possuída, não é? É quando algum espírito, alguma coisa pega a pessoa, mas o Espírito Santo não é esse espírito ruim, não. O Espírito Santo ele é educado, ele entra quando você deixa ele entrar. É um espírito ruim que entra sem você falar e te possui, né? Mas vamos colocar aqui, só para a gente distinguir que o Espírito de Deus é bem mais forte do que uma pessoa humana, não é? E aqui está dizendo uma coisa importante. Está dizendo que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou. Se ela ficou cheia do Espírito Santo, foi ela quem disse ou foi o Espírito Santo? O que vocês acham? O Espírito Santo. Vamos ver o que ele exclamou em alta voz? A segunda parte da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Olha só o que Isabel falou. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então a gente começa a entender através das figuras bíblicas a grandeza dessa mulher que Deus escolheu como mãe. Aí ele fala, não, padre, mas essa daqui não é a primeira parte da Ave Maria. Exatamente, você é muito inteligente, não é mesmo a primeiríssima. A primeiríssima parte da Ave Maria que a gente reza todos os dias, quem foi que compôs mesmo? Quem sabe me dizer? O anjo Gabriel. Fala, nossa senhora, um anjo, aí depois o Espírito Santo que terminou a Ave Maria. Eu ainda tenho medo de rezar a Ave Maria. Ah, não, mas não está na Bíblia. Ô, meu filho, lê a Bíblia.
Estamos lendo aqui junto com você. Né? Vamos parar também de ser fechado. Né? Uma coisa é a gente não saber, outra coisa é a gente aprender, estar aberto a aprender. Então, a primeira parte da Ave Maria que a gente reza é o anjo Gabriel. Ave Maria. Ave era uma saudação, né, para pessoas importantes. Imagine. Ave Maria, cheia de graça. Não temas porque você encontrou graça diante de Deus. Né? Poxa vida, se a Maria encontrou graça diante de Deus, quem que vai ser o sem graça que vai falar outra coisa, né? Então, a gente pode aqui, pelo menos nessa festa, dizer, poxa vida, eu vou tirar um pouco minhas dúvidas, eu quero aprender, né? Então, aí depois a segunda parte realmente é a parte que a igreja depois, né, através da experiência, né, com a Virgem Maria, a gente entende qual que é a segunda parte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E a gente invoca a ajuda de Maria agora, porque ela foi fiel a Deus. Será que ela também não pode rezar por nós e nos ajudar na nossa caminhada? Ela que conseguiu ser fiel a Deus. E depois, na hora da nossa morte, porque a gente está aqui meditando justamente isso. Esse caráter que a gente é peregrino nessa terra, irmãos. A gente não vai durar para sempre. E vai chegar o nosso momento, e assim como foi para ela, né? Ela foi assunta ao céu, porque o pecado não a tocou. No nosso caso já é diferente, a gente é pecador, então a gente pede ajuda dela para que a gente tenha uma morte santa. Vai chegar o momento da nossa passagem também, da nossa Páscoa. E como seria bonito que a gente morresse em graça de Deus, não é? Então aí a gente pede essa graça. Fala, Maria, nos ajuda, a senhora que foi fiel a Deus, também que eu possa ser, né? Mas também a festa de hoje, ela faz a gente entender que a gente tem modelos também. Aqui nas casas de acolhida, às vezes a gente vê os irmãos falando, né? Quando tem alguns irmãos desanimados de caminhar, aí a gente sente os irmãos conversando aí, né? Fala, irmão, faz a sua caminhada, não fica olhando a caminhada dos outros. Não é verdade? Porque às vezes a gente desanima vendo a caminhada do outro, que saiu, que voltou, que falou. Aí fala, vou embora. Mas você vai embora por quê? Olha a sua caminhada, faz a sua caminhada, deixa a caminhada dos outros. Não é? Porque a gente necessita, às vezes, de ter um modelo, alguém para nos espelhar. E muitas vezes a gente coloca os irmãos, outras pessoas, que é comedor de feijão igual a gente, né? E a gente fica olhando para ele e aí, às vezes, a gente acaba desanimando porque vê que ele errou, fez alguma coisa de errado e a gente acaba desanimando na caminhada. Mas Deus, o que hoje a palavra está dizendo para nós? Essa festa está dizendo, olha, nós temos modelos perfeitos, se a gente quiser. A gente não precisa ficar olhando uns aos outros. Se a gente quer ser um bom homem, então vamos olhar a Cristo. Jesus está lá, o homem Deus, né? Ele é o homem perfeito, então eu quero me espelhar nele. Como que Jesus trabalhava, como que Jesus ele se comportava como homem, como que era a postura dele. Então a gente vai olhando Jesus e vai crescendo. A mesma coisa é a Virgem Maria. Se ela está no céu, se ela foi fiel a Deus e é uma mulher santa e imaculada, como que as nossas irmãs poderiam olhar, né? Poderia ser o modelo. Em vez de ficar olhando por aí o desfile de modas do mundão, podia olhar a Virgem Maria, como ela se veste, como ela fala, como será que era essa mulher perfeita, né? Essa mãe, essa esposa. Então, as mulheres têm um modelo, assim como nós, homens, temos um modelo. E seria tão bonito que a gente olhasse para eles e parasse de ficar se desanimando com os pecados, com os erros dos nossos irmãos, que estão caminhando junto com a gente, são pecadores, sujeitos a errar, também como nós, não é mesmo? Então, Deus coloca todos nós a caminharmos juntos, justamente para a gente exercer o amor, a caridade e a misericórdia. Então, a gente podia encerrar pedindo essa graça hoje à Virgem Maria, né? Na sua festa da Assunção, uma vez mais instruídos sobre esse mistério bonito que Deus quis realizar na vida de Nossa Senhora, e Nossa Senhora também correspondeu a isso, né? Ela falou, o Senhor olhou a pequenez da sua serva,
Mas desde agora, todas as gerações vão me chamar bendita, porque o Senhor fez grandes coisas por mim. Então, de geração em geração, a gente está aqui também, celebrando a sua festa, celebrando a maravilha que Deus realizou através dela, porque através dela, Deus entrou no mundo, não é? Jesus nasceu. Então, nós vamos agradecer a Deus, vamos continuar a nossa missa, pedindo essa graça, a graça da fidelidade, a graça do amor e a graça também que hoje, também ajudados pela Virgem Maria, também nós decidamos ser sempre bem mais fiéis a Deus do que nós já somos. Amém?